Bom, então, a partir de agora, estou gravando, tá, gente? 20 horas e 9 minutos, dia 10/8, aula síncrona de fundamento de instrumentação. Então, vamos lá, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar sem problema nenhum, tá? Vamos avançar aqui. Essa unidade que nós temos agora para desenvolver, eu estou tratando ela, né, como aula 6. Eu acredito que ela vai ser dividida em duas ou três partes. Vai depender da extensão aí da proposta, né? Que a gente tem pela frente aí. Tem a ver com o tempo nosso também. Mas aí nós temos aí, olha, aula 6, sistema de unidades, medição, grandezas, métodos, normas e aplicações. Então nós vamos tentar trabalhar todos esses tópicos aí dentro dessa aula 6. Como eu disse, né? 6, parte um, depois parte 2 e parte 3, acredito eu. Tá bom? E também, paralelamente a essa aula 6, eu vou estar disponibilizando para vocês, ao longo desse mês, algumas aulas assíncronas para a gente fazer um complemento desse assunto, tá? Então, eu vou estar gravando alguns áudios aí, ou vídeos, né? E tá passando para vocês assistirem também da forma que eu já vinha fazendo, tá bom? Veja bem, qual que é o objetivo nosso, então, nessa aula 6? Entender sobre os sistemas de unidades e medição e instrumentação, conhecer sobre as características e padrões de instrumentos, né? Estabelecer os conceitos de erros, medição, exatidão e precisão nos processos de medição, conhecer os principais grandezas utilizados na instrumentação, conhecer sobre normas e os métodos de medição aplicados à área de instrumentação e controle. Na realidade, esse assunto ele é muito extenso, né? Fazer um curso aí de metrologia, por exemplo, não sei se vocês já estudaram alguma coisa de metrologia em tempos passados aí, mas é uma área muito vasta, sabe? Então, como que a gente vai trazer aí esses conceitos para dentro da parte de instrumentação, fazer como se fosse uma, vou dizer assim, um resumo, né? Mas é trabalhar de forma bem focada, né? No centro de interesse nosso, que é a instrumentação. Então, a gente sabe muito bem, né, que uma das áreas da instrumentação é o processo de medição. Então, a gente não poderia passar batido no curso nosso sem focar nessa questão da medição, né? Trabalhar essas grandezas, medidas, que é fundamental. Haja visto que isso está diretamente relacionado com os instrumentos que são utilizados aí no dia a dia, né? Dentro dos processos. Então, eu preparei essas aulas, né? Deve ser, como eu disse, três partes. Espero que a gente consiga atender aí os objetivos, tá bom? Que estão sendo propostos aí. Antes da gente avançar aqui, eu queria só deixar para vocês esse planejamento aí, tá? O Thales e a Renata, vocês estão vendo aí essas datas? Olha lá. Sim, a apresentação vai ser amanhã. É, Aí no dia 17 dá o quê? semana que vem, uma aula assim, Terça-feira, semana que vem é síncrona. Depois de 18. 18 é o questionário. No dia 18, eu vou entregar para vocês o questionário, que é um outro trabalho, né, que vocês vão apresentar esse, aí vocês vão ficar sem trabalho nenhum para fazer. Então, eu vou entregar o questionário semana que vem, valendo 10 pontos. São questões que vocês vão responder. Esse questionário, eu vou tentar ter assim, um certo grau de abrangência nos assuntos, no sentido de preparar vocês para a avaliação 3. Entendeu? Vai ser algumas questões que vocês vão responder, e na medida que vocês forem respondendo o questionário, vocês já estão, de certa forma, estudando para a avaliação 3. Tá Pessoal, ok? só uma dúvida. Esse questionário vai ser no esquema da prova? Você vai entregar ele, aí a gente vai ter um tempo para fazer e entregar para você por e-mail? Vai. Olha lá, Beleza. eu vou entregar ele dia 18 para vocês, vocês vão ter prazo até lá para o dia da prova, por aí afora. Vai ser um Uhum. tempo maior, entendeu? E o projeto integrador, professor, como é que vai funcionar? Paralelo também, vai ser paralelo. Olha, deixa eu esclarecer melhor para vocês. O questionário, você fazendo o questionário, você já vai estar estudando para a prova, correto? Aí você vai ter que ler Uhum. material, pesquisar, Uhum. responder as questões. E o projeto integrador,
vocês vão apresentar também o projeto integrador no dia 7/9, próximo da avaliação lá. Esse projeto integrador, 20 pontos, vai ser o seguinte: o próprio nome está dizendo, projeto integrador, você vai fazer junto com a Renata. Renata faz com você e você com ela. Vocês dois. Porque só tem vocês dois. Então, vamos montar uma equipe, né? Para você desenvolver esse projeto em conjunto. Tá ligado aí? Entendi. Aí, mas você já pode dar um adiantamento? Como é que você pretende fazer? Como é que vai ser? Então, ele não vai ser no dia 7. Uhum. Então, eu vou entregar para vocês um roteiro na semana que vem, junto com o questionário. Entendeu? Ah, tá. Então já semana que vem a gente já vai saber mais ou menos o que tem que fazer, né? No dia, até talvez até um pouco antes do dia 18, eu já vou ter essa estruturação desse projeto integrador. Não precisa ficar assustado, não. Eu vou dosar isso aí, porque eu sei, né, do tempo que vocês precisam para fazer, entendeu? Então, não vou apertar vocês, não. Então, vai ser as duas atividades, né? No caso, são 30 pontos aí, ó. É o questionário que é feito individualmente. Vocês podem até trocar figurinha aí com relação ao questionário, não tem problema não. Mas cada um faz o seu. E o projeto integrador vocês vão fazer em dupla. Aí eu vou entregar para vocês o roteiro, né? E aí no dia 7/9 apresenta o projeto, da mesma forma que a gente está apresentando esse amanhã, né? Então vocês vão apresentar, só que aí eu vou montar lá o esquema direitinho, explicando como que vai ser essa apresentação também. Tá bom, gente? E no Beleza. dia 8/9 a gente faz a prova. Tá beleza. Combinar? Combinado. Então é isso. Aí Aí depois fica. depois do dia 8, professor, o período tá marcado para acabar dia 13, né? Aí eu acho que depois dessa prova aí acabou, né? Acabou. Aí Aí acabou. acabou. Estamos Isso. chegando no fim, hein? Tá certo. Vamos lá então. Primeiro, eu queria conceituar com vocês metrologia. Só uma perguntinha aqui que não quer calar. Vocês já estudaram metrologia em algum momento? Professor, Assim, especificamente, a metrologia, não, mas assim, a gente vê já um ouviu falar? pouquinho, vê um pouquinho, por exemplo, na física mesmo, os professores trabalham bastante e tudo, né? A Eu já Renata estudei. acredita que sim. Renata Sim, já viu. Bem, é o seguinte, eu não vou trabalhar metrologia com vocês na íntegra. Não tem como a gente fazer isso em poucas aulas. Mas eu vou tentar levar esses conceitos assim para dentro do nosso campo aqui, que é a instrumentação, né? Então, o que acontece? A metrologia, o conceito básico de metrologia é esse que está aí, olha. É uma definição bem elementar, né? Do ponto de vista da etimologia da palavra metrologia, que vem do termo grego, né? Metron e logos, né? Que significa literalmente, né? A significado literal, o estudo da medida. Eu poderia acrescentar, né? Estudo da medida e das medições. Uma definição mais, assim, com um certo grau de abrangência, um pouquinho mais abrangente, é essa definição, apesar de que podem ter outras definições. Nós vamos ver mais adiante aqui que existem definições mais técnicas e definições mais práticas da metrologia, inclusive definidas por órgãos e instituições voltadas a essa área, né, ligado aos processos metrológicos. Mas aí, no caso dessa definição aí, um pouquinho mais ampla, está dizendo para nós o seguinte, que a metrologia é a ciência, presta atenção, é a ciência, tá vendo? Ó, que engloba todos os aspectos teóricos e práticos. Está dizendo aí o seguinte, todos, né? Todos os aspectos teóricos e práticos da medição. Então, tudo que envolve a medição, no aspecto teórico e prático, está relacionado, está dentro do campo da metrologia. E, como eu disse, é uma ciência. Qualquer que seja a incerteza de medição e o campo de aplicação. Então, você pode ver que existe uma abrangência muito grande, porque aí está independe do campo de aplicação. Os processos metrológicos, eles existem e eles estão aí, né, em todos os sentidos.
No nosso caso, por exemplo, quando a gente trata da instrumentação, né, e os processos de automação e controle, com certeza a metrologia se faz presente, né? Inclusive, vocês já estão verificando isso aí já há um certo tempo. Só que a gente não tocou no assunto especificamente, né? Mas agora vocês conseguem perceber isso com mais clareza, né? E aí a gente vai começar a perceber a importância da gente ter um certo conhecimento em relação a essa área aí, que é fundamental. E aí, a gente fazendo um pequeno histórico, né, da metrologia, a gente vai perceber que o conceito, né, quer dizer, esse conceito que foi formado, né, para definir esse campo muito valioso e importante, que a gente está tratando aqui da metrologia, ele começou bem lá atrás, né? Então a gente vê o seguinte: se você for estudar a metrologia desde os primórdios da civilização, a gente vai perceber que ela se confunde com a própria existência do homem aqui na face da Terra. No processo, o processo assim, o ato, né, de medir, não é isso? De mensurar, de buscar quantificação das coisas, de procurar, por exemplo, definir algum tipo de quantidade, isso remonta, né, às civilizações mais antigas. E aí, se a gente for pesquisar, né, o histórico da civilização, de todas elas, né, a própria existência do homem desde o início, a gente vai perceber o seguinte: que o homem sempre sentiu essa necessidade de medir, né? É algo como se fosse intuitivo. A gente mede, tá, Thales e Renato, muitas vezes até sem nenhum recurso instrumental, né? Então, o processo de quantificar. Eu olho para a natureza, tá certo? E eu quantifico. Eu não preciso ter nenhum registro, muitas vezes, de resultado, fazer algum tipo de indicação de medida, mas é muitas vezes instintivo e instantâneo, né? A gente quantifica, por exemplo, coisas, né, no nosso cotidiano, no dia a dia, né? Isso faz parte da nossa vida. Então, a necessidade do ser humano de gerar uma medição precisa, né, aí um aspecto mais voltado para a questão da precisão, ela remonta desde o início da civilização. A gente poderia colocar uma data aí bem remota mesmo, de 4.000 anos atrás até os dias atuais. E se vocês depois quiserem fazer uma pesquisa, né, por questão própria aí de vocês, por, por grau de interesse, vocês vão ver como que foi a evolução da metrologia ao longo dos tempos. Muito interessante essa história, tá? E aí a gente vê a metrologia no nosso cotidiano, né? A gente, como eu disse, né, a gente usa, a gente o tempo todo, né? Então a gente mede tempo, a gente mede velocidade, né? Aí tem alguns produtos, né, as embalagens, por exemplo, traz registro, né, de indicação, né, de conteúdo, por exemplo, valores, né, numéricos referente às quantidades, etc. Na área hospitalar, por exemplo, os instrumentos que são utilizados. Nós temos diversas outras situações que envolvem a metrologia no nosso contexto, né, do dia a dia, né? Aí está dizendo o seguinte, que todos nós fazemos medições a todo tempo e somos influenciados por medições de terceiros, mesmo que de forma instintiva ou imperceptível. Então, é aquilo que eu falei, né? A metrologia, ela faz parte da nossa vida, né, do nosso dia a dia, nós dependemos dela e a gente é como se ela fosse algo assim indissociável, quer dizer, ela não, você não tem como deixar de não medir, né? Você olha o relógio na hora que você acorda aí para trabalhar, por exemplo, o relógio, o despertador, né, seu. Você vai almoçar, por exemplo, você quantifica a quantidade de alimento no seu prato para poder se alimentar. Você vai tomar um banho, por exemplo, no chuveiro, né? Você vai ali dosar, por exemplo, a quantidade de água que você vai usar para tomar banho. E a gente faz isso o tempo todo. Mas aí, a gente falando da meteorologia no cotidiano, e a gente começa a perceber o seguinte: de que forma que ela está também dentro no meio industrial, né? Quer dizer, ainda muito mais, de uma forma mais específica, né? Porque aí já estamos falando de processo mesmo, né? Os diversos processos aí que nós temos dentro da indústria. Então, nesse caso, a gente coloca aí uma definição, né, da instrumentação industrial,
Não sei se vocês estão vendo aí o conceito, olha lá. Instrumentação industrial, a gente definiu isso bem no início do curso, e eu volto com essa definição agora, nesse momento, para atrelar essa definição ao contexto da metrologia. Vocês vão perceber que tem tudo a ver, né? Então, a instrumentação para nós aí, olha, é uma ciência também, tá ligado? A metrologia é uma ciência, a instrumentação é uma ciência. A ciência que estuda, desenvolve técnicas de aplicação para adequação de instrumentos de quê? De medição, de transmissão, de indicação, de registro, de controle de variáveis físicas em equipamentos dos processos industriais. Então, veja bem que interessante. Não tem como eu estudar instrumentação sem levar em conta os aspectos voltados à metrologia, né? E quando eu falo de metrologia, né, aí eu vou me envolver com a questão do estudo das unidades, das grandezas, porque os processos industriais, muitas vezes, são processos físicos, né, de natureza físico-química, e ali existe uma série de grandezas, né, e nós vimos isso dentro do curso, né, e essas grandezas, elas precisam ser, de certa forma, né, ou monitoradas, né, ou elas precisam ser mensuradas, ou elas precisam, de alguma forma, ser acompanhadas, porque elas fazem parte do processo em si. Então, se a gente começar a pensar em atrelar esses conceitos, tanto do campo das ciências voltadas à parte de metrologia, como também das ciências voltadas à parte de instrumentação, a gente vai perceber muitas convergências aí de conceitos e como se fosse uma área, como eu disse, né, ligada à outra. E aí a gente faz aquela pergunta, né, aquela famosa pergunta: por que a gente mede? Já não é mais no sentido de medir algo que tem a ver com o nosso cotidiano, mas aí eu já estou mais voltado na questão da indústria mesmo, né? Por que se mede na indústria? Vocês estão preparando aí esse trabalho para apresentar amanhã, você vai perceber lá que nos processos que vocês pesquisaram, o ato de medir ele é fundamental, né? Seja para quantificar, seja para monitorar, seja para investigar, né? A gente vai ver isso, que a metrologia ela abrange todo esse conceito. E como está ligada à parte, né, aí mais específica da instrumentação, muito mais ainda, né? E aí a gente precisa começar a entender como que esse processo de medição acontece, de fato. Nós já trabalhamos aqui a classe de instrumentos no curso, nós já falamos aqui de malha, de controle, tipos de malha, vocês já assistiram, né, a aulas e nós já falamos de vários tipos de instrumentos. Preferi até trabalhar a parte de instrumentos primeiro, antes de trabalhar esses conceitos, né, voltados à parte de metrologia, justamente para quando chegar nessa hora, a gente ter uma condição melhor de conversar e ter uma base de conceitos, né, mais fundamentada, né, para ficar mais fácil da gente tratar esse assunto. E aí a gente vai perceber o seguinte, que todos os ramos da indústria, né, praticamente, nós temos aí a metrologia como ponto forte. Por quê? Porque está diretamente ligada ao funcionamento dos instrumentos, né? Então, sejam eles quais forem, né? Sejam quais variáveis forem, sejam quais instrumentos forem, a metrologia se faz presente, né? E aí, a gente também definiu aqui no curso, não sei se vocês lembram, quando a gente tratou lá no início do curso sobre o conceito de instrumentação e o conceito de automação, a gente viu que instrumentação não é a mesma coisa que automação, né? Então, a instrumentação está mais voltada, olha bem, para a melhoria dos processos, né? Para o desenvolvimento de instrumentos para gerar aperfeiçoamento e melhoria dos processos. E a automação está mais voltada à questão da máquina, né? Do funcionamento da máquina. Então, quando a gente faz a pergunta assim, o que a instrumentação industrial busca quando se pensa em investir e melhorar a instrumentação? É a gente ter processos, o quê? É ter uma instrumentação mais eficiente para poder atender os processos que também precisam ser mais eficientes. Então, a gente percebe, então, que nós temos aí uma série de tecnologias de ponta que estão aí a todo momento sendo desenvolvidas, justamente porque existe essa necessidade de melhoria contínua. Então,
está dizendo aí, olha, os instrumentos de medição são fundamentais para tornar mais eficientes os processos industriais. Isso é um fato, né? E os medidores estão cada vez mais precisos e necessários para otimizar os resultados da indústria. Então, olha que interessante. A metrologia ela não é uma área estática. Ela avança também. Apesar de que nós temos aí, né, as orientações, as normas, nós temos aí os diversos institutos e órgãos, né, ligados à parte de normalização, né? Mas acontece que, na medida que a metrologia também avança como ciência, nós temos a instrumentação avançando para poder justamente atender a otimização desses processos. Então, se eu tenho um equipamento, né, cada vez mais moderno, e eu preciso ter também um processo cada vez mais moderno, obviamente, essas duas ciências, simultaneamente, elas vão avançando e contribuindo, de certa forma, para que essa evolução aconteça, né? Aqui nós temos o que a gente chama de cadeia metrológica. Vocês estão conseguindo ver esse slide aí, gente? Está um pouco pequeno. Olha aí, por favor. Tá apertadinho, mas dá para ver, professor. Do lado esquerdo, nós temos uma estrutura de hierarquia, né? Então tem aí basicamente, não sei se estão vendo aí 3 bandeirinhas aí, tem a bandeirinha da Alemanha, dos Estados Unidos e do Brasil no centro aí. Eu coloquei o Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial, que é o IMETRO, no centro, e lá em cima nós temos o BIPM, que é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que é o órgão central e internacional de normalização. Eu não vou contar para vocês a história desse BIPM, não, porque isso surgiu há mais tempo lá atrás, na época lá, por exemplo, dos primeiros estudos, quando iniciou-se o desenvolvimento do sistema métrico, né, logo em seguida, esse bureau, né, ele foi também instituído como instituição e ele se mantém como órgão central e, tipo assim, a nível mundial, digamos, ele dirige todos os aspectos voltados à parte de metrologia. Então, quando eu falo para vocês de cadeia metrológica, é como se eu tivesse, por exemplo, os países e todas as estruturas desses países e os órgãos e as instituições, todas elas interligadas no sentido de garantir que a gente tenha aí como se fosse uma universalização de todo esse processo a nível mundial mesmo, né? Os países aí em franca colaboração uns com os outros, no sentido da gente ter aí as regulamentações para todas as situações necessárias, onde a metrologia se faz presente. Então, no caso do Brasil, por exemplo, nós temos aí o que nós chamamos de CIMETRO. Está vendo lá em cima, olha, do lado direito agora? O CIMETRO é um sistema, né? Sistema Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial. E aí nós temos o COMETRO, que é o Conselho, do lado esquerdo. E do lado direito, o IMETRO. Então, se você... Cada órgão desse tem a sua atribuição, e os dois juntos formam um sistema nacional. Esse sistema nacional, ele é vinculado, né, obviamente, ao Bureau Internacional, né? E os outros países também têm a sua organização, né? Tem os seus institutos, suas estruturas também organizadas, e tudo isso vinculado a uma estrutura maior, né? Então, se você observar direitinho essa cadeia, você vai vendo, né, a hierarquização de todo esse processo. Mais embaixo, por exemplo, na setinha vermelha aí, olha, nós temos o IMETRO. Eu criei uma outra hierarquia aí, onde você tem aí alguns departamentos, algumas diretorias, tá vendo? Eu não vou aprofundar muito nisso, porque não é muito o nosso objetivo, mas só para que vocês conheçam como que está organizado toda essa estrutura. E dizer para vocês o seguinte, que dentro do contexto dos aspectos da metrologia, ela pode ser dividida basicamente em 3 áreas. Nós temos a metrologia industrial, a metrologia científica e a metrologia legal, né? O próprio nome está dizendo, né? A metrologia científica está mais voltada à parte que se envolve mais com a pesquisa e o desenvolvimento
de tudo que tem a ver com os aspectos metrológicos. A metrologia industrial tem a ver com os processos industriais, né? Aí com o desenvolvimento de metodologias, de aplicação, né, das normas metrológicas aos processos industriais, e a parte de metrologia legal está mais relacionada às leis e aos cumprimentos, né, desses processos. Já é uma questão mais de legislação. Então, no caso do Brasil, por exemplo, nós temos essas três divisões, e aí, no caso, tudo isso dirigido pelo Cimetro, né, que é o órgão principal, e tendo aí o Conselho, que é o Cometro, e o Inmetro, como responsável dentro do seu campo de atuação, para fazer com que todos os procedimentos aconteçam. Aqui nós temos uma pirâmide para ajudar a melhorar, né, a compreensão do processo, onde você percebe, né, o BIPM, né, que é aquele birô que eu falei com vocês lá atrás, ele fica no topo da pirâmide, e aí, a partir dele, a gente tem as camadas, né? Então, nós temos aí os padrões nacionais, isso vale para todos os países, para cada país, né? Depois tem os aspectos voltados à questão da calibração, aí já está envolvendo com a questão de instrumentos, laboratório de calibração, controle, leis, regulamentações sobre essa questão, né? Que envolve lá, inclusive, os padrões de referência, que são considerados aí para esses aspectos, para fins de calibração. Aí entra a parte de ensaios também, todos os tipos e níveis de ensaio que são feitos, né? E chegando na base da pirâmide, a indústria e os outros setores interligados aí ao contexto industrial. Essa aí é o que a gente chama de hierarquia do sistema metrológico. Na realidade, funciona como um processo de determinação, né? Como se ela fosse de cima para baixo, né? Determinativo, né? Assim, para cumprimento, porque são, de certa forma, situações que envolvem padronização, envolvem questões legais de cumprimento. Você imagina, por exemplo, os instrumentos, né, que a gente tem hoje na indústria, só para poder esclarecer melhor isso aí, imagina se os nossos instrumentos não tivessem um certo grau de controle no que diz respeito à calibração e aferição. Como que a gente ia ter uma certeza ou uma certa garantia de funcionamento desses instrumentos a nível industrial? Então, a gente precisa realmente ter, né, essas regulamentações muito bem definidas, né? Então, esses órgãos, por exemplo, que são responsáveis em cuidar desses processos, eles estão aí atuando o tempo todo, né? Seja para fiscalizar, seja para poder oferecer serviços, né, que seja de calibração, para fazer talvez a aferição do instrumento. Existem órgãos terceirizados também que fazem. No caso, por exemplo, das empresas, muitas empresas elas têm inclusive os próprios laboratórios delas que fazem esse tipo de serviço, né? Seja para calibrar instrumento, para aferir. São laboratórios credenciados pelos órgãos superiores de normalização, mas eles têm a autorização, como eu disse, né, o credenciamento para fazer esse tipo de trabalho. Normalmente as empresas contratam também empresas especializadas para fazer esse tipo de trabalho, para que a gente tenha uma garantia, um certo grau de, digamos assim, de confiabilidade em tudo que está acontecendo, a nível de instrumento, a nível de medição, a nível, né, de aplicação dessas normas dentro dos processos industriais. Então, gente, eu estou falando isso tudo para vocês para a gente mostrar o seguinte, assim, para ter uma noção de importância de todos esses aspectos que estão voltados à metrologia, como que eles interferem no bom funcionamento dos processos industriais. Então, a gente vai ter, como eu disse para vocês, aqui atrás, uma necessidade de buscar sempre mais e mais eficiência para os processos, mas isso não vai acontecer pura e simplesmente de uma forma direcionada simplesmente em cima do instrumento, mas principalmente pela garantia de aplicação de todas essas regulamentações que envolvem a área de metrologia, né, voltada a esses processos. Então, o que acontece? A gente tem a metrologia, então, como algo assim fundamental quando a gente fala de medição e controle, né? Aqui, olha, só para vocês terem uma ideia, né, nós temos aí uma tabelinha, né, do lado esquerdo aí, olha,
Lembra que eu falei para vocês que a metrologia ela é dividida em 3 áreas? Metrologia industrial, a metrologia científica e a legal? Só para vocês terem uma ideia, eu só peguei a parte da metrologia legal para mostrar para vocês algumas atividades que são desenvolvidas por essa área, né, que está ligada, por exemplo, ao Inmetro, que, que são determinantes aí para garantir de que realmente os processos tenham essa confiabilidade, né? Então, veja bem, campo de aplicação, olha bem, produtos, né, pré-medidos, nós temos lá do outro lado atividades, regulamentação, fiscalização, normalmente são feitas, né, esse tipo de trabalho junto aos instrumentos. Nós temos aí, olha, instrumentos de medir e medidas materializadas, né? Ou é feito em laboratórios, ou é feito por auditores, ou é feito por profissionais que estão vinculados aí às instituições de fiscalizadoras. Então, o que acontece? A gente vai perceber, então, essa importância que a metrologia tem dentro desse contexto, né? Só ressaltando isso para vocês. E eu poderia dizer para vocês o seguinte, que no que tange aos processos industriais, né, a gente precisa ter essa visão, tá certo? Bom, um outro conceito muito interessante, né, quando a gente trata da questão da medição, é aquele que está lá no VIM, né? O que é o VIM? Esse vocabulário internacional de metrologia, não sei se vocês conhecem, né, esse vocabulário, é como se fosse um manual padronizado, onde todos os conceitos voltados à área de metrologia, as terminologias, as nomenclaturas, né, elas estão aqui, ali definidas, né? É como se fosse uma definição mais ou menos padronizada e universalizada. Se vocês quiserem depois, eu posso até disponibilizar uma cópia do VIM para vocês. Eu tenho ele mais recente, para vocês terem ele em mãos e até guardar com vocês depois, futuramente, para você fazer algum tipo de consulta. Então, esse VIM, ele funciona como se fosse um dicionário, né, definindo ali cada termo técnico e a sua respectiva definição. Tá certo? Olha a definição que eu tirei lá do VIM, quando a gente pergunta assim, por exemplo, o que é medição? Então, lá, de acordo com o VIM, nós temos, olha, medição é um processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser razoavelmente atribuídos a uma grandeza. Tá certo? Então, a gente fala, né, medir, medição, aí a gente começa a pensar, bom, se tem medição, obviamente tem um sistema, né, de medidas, tem um sistema de unidades. Como é que funciona isso, né? Quer dizer, o ato de medir. Quando a gente pensa no contexto da instrumentação, será que essa terminologia também ela se aplica à área de instrumentação? Certamente que sim, né? Então, como eu disse, são conceitos atrelados, né, uns aos outros. Do ponto de vista, quando a gente pensa no aspecto de medir, né, você vai perguntar assim, olha, medir, por que eu meço? Então, nós temos aí basicamente, três conceitos. Ou eu vou medir para monitorar, ou eu vou medir para controlar, ou eu vou medir para investigar. Só para fazer um exemplo prático, Thales, você falou aí comigo que vai apresentar amanhã, parece que o instrumento seu aí, a variável de controle aí é o quê? Variável é a vazão, não é? É isso mesmo? Eles, na Vazão. verdade, todos eles são, né? Que eu acabei pegando vazão. Se a gente for pegar um exemplo seu aí, desse trabalho que você vai apresentar, esse tipo de instrumento que você vai apresentar, que está inserido dentro do seu trabalho, você vai perceber que ou você está monitorando, ou está controlando, ou está investigando. Os dados que são recolhidos, normalmente, né, as informações aí, que advêm dos instrumentos, podem ter essas conotações que estão aí. Ou a gente está monitorando, ou a gente está controlando, ou está investigando. Então, o processo de medir, o ato de medir, ele vai recair dentro desses três aspectos aí, de modo geral, né? E aqui, de uma forma mais específica, né? Assim, até mesmo, como eu disse aí, de forma mais prática, né? Quando a gente começa a pensar o processo de medição voltado para a parte de instrumentação, olha que interessante.
nós temos lá o processo em si. Pensa aí no trabalho de vocês, gente, só para exemplificar, ó, tá o processo, tá vendo lá, olha? Mas você pode ter uma variável ou N variáveis, ou mais de uma, correto? Ó? E aí você vai ter o quê? A necessidade de fazer, ou de fazer o registro da informação, ou de fazer o controle dessas variáveis. É o que a gente vem discutindo, né, nas nossas aulas anteriores. Ou a variável vai ter que ser observada para ser manipulada, ou ela né, vai ser monitorada para ser controlada de alguma forma, ou você vai ter que alterar um valor, ou você vai ter que registrar um valor, ou você vai ter que usar um registro para poder produzir um controle sobre outra variável. Então, o tempo todo, né, os processos de instrumentação, eles trabalham dentro dessa lógica. E aí os instrumentos é que são, digamos assim, digamos assim, os periféricos aí, né, os itens principais que vão fazer com que isso aconteça. Nesse exemplo que eu estou dando aí, olha, o transdutor é um dispositivo que transforma a magnitude física, né, por exemplo, como temperatura, pressão ou posição, em sinal elétrico. O que vai acontecer? A, o estímulo, né, o estímulo percebido pelo instrumento, ele vai ser, digamos assim, transformado numa informação em forma de sinal. Esse sinal ele é uma informação para nós importante e é um item que a gente vai trabalhar em termos assim de quantificação. Na medida que o sinal ele passa a existir a partir desse estímulo, né? Ele vai ser transformado num valor. E aí essa quantificação de valor é que vai ser interessante para nós, para a gente definir como registro. Então você vai perceber, por exemplo, que a maioria dos instrumentos, né, por exemplo, um termômetro, um termopar, por exemplo, às vezes um manômetro, por exemplo, eles vão, né, realmente mostrar para nós ali a indicação daquela grandeza ali que está sendo mensurada ali, tá certo? Aí, aqui tem mais um exemplo, né, que eu estou dando para vocês, tá vendo, olha? Aí estou colocando exemplo do transdutor, tá vendo? Ele vai transformar o tipo de energia em outro tipo de energia. Quer dizer, no caso aí, olha, é o mesmo caso anterior aqui, ó. Então nós temos aí a magnitude física, né? Como, por exemplo, pressão, temperatura, intensidade de força, sendo transformada então num sinal elétrico, tá certo? Então, vocês estão conseguindo acompanhar aí, gente, o raciocínio? Eu até classifiquei aí, olha, transdutores ativos e passivos, né? Os ativos como aqueles que não precisam receber energia e os passivos, que é aqueles que precisam ser excitados, né, para produzir o sinal lá de saída para o sistema. Então é o seguinte, em relação aos métodos de medição, assim, eu não estou falando especificamente de instrumento, mas assim, na questão das metodologias de medição. Normalmente, um instrumento, ele pode medir de forma direta ou ele pode medir de forma indireta. Eu não estou, assim, me referindo a instrumento nenhum, como eu disse, mas só para vocês entenderem o conceito de medição. Então, normalmente, quando você toma lá um instrumento e faz um registro direto da grandeza, quer dizer, o próprio instrumento já dá aquela leitura ali, a gente fala que esse registro é direto. Exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples. Se você pegar uma régua, por exemplo, e medir uma peça, um bloquinho, por exemplo, então a leitura que você vai obter ali, quer dizer, a indicação ali na própria régua, você tem a graduação, você tem um instrumento que é a régua, então você já tem ali o resultado. Então essa indicação que eu estou chamando de resultado já é o valor direto que você obtém ali daquela peça que você está medindo, que é o mensurando. Agora, existem outros casos, por exemplo, que você precisa, que você faz isso de forma indireta. Muitas vezes, né, é feito através de cálculos. Então, você tem também, digamos assim, você leva em consideração o padrão de medição, mas você faz a leitura através de uma forma indireta. E aí entra, muitas vezes, alguns cálculos matemáticos para você chegar ao resultado. Deixa eu dar um exemplo mais específico para vocês. Eu dei um exemplo aqui, se para você medir uma peça, uma régua, por exemplo,
ou um paquímetro, um micrômetro, né, uma medição linear, por exemplo, você usa um instrumento, você já obtém a leitura ali direto. Agora, e se eu quisesse medir, por exemplo, a distância, por exemplo, do Sol até na Terra? Aí eu não tenho um instrumento específico para fazer essa medição. Mas aí eu vou lançar mão de cálculos matemáticos para me obter o resultado. Vocês entenderam? Aí eu faço isso de forma indireta, mas lembrando que tanto nos dois casos, mesmo direta e indireta, eu vou precisar de um padrão para mim considerar aí como referência para mim fazer essa medição. Então, o que acontece? Os padrões de comparação são estabelecidos por órgãos internacionais. Então, hoje, por exemplo, para as várias grandezas que nós temos, né? Nós temos aí, que a gente chama de grandezas fundamentais, que é essa tabelinha que está aí, olha, e temos as grandezas derivadas, né? As grandezas fundamentais elas já foram estabelecidas lá atrás, quando a gente teve lá, principalmente na década de 60, mais recentemente, a Convenção Geral de Pesos e Medidas. Então, dentro do sistema internacional, por exemplo, nós definimos lá, né, na época, as grandezas fundamentais, que são a corrente elétrica, a temperatura, tempo, comprimento, massa, intensidade luminosa e quantidade de substância. São essas grandezas que estão aí, que são chamadas fundamentais. E a partir delas, nós tivemos também as outras grandezas, né? Por exemplo, velocidade. Velocidade já não é uma grandeza fundamental, ela é uma grandeza derivada, porque ela associa, por exemplo, duas outras grandezas. Para mim obter velocidade, eu preciso do comprimento, preciso do tempo, correto? Então aí eu já tenho o que a gente chama de grandeza derivada. Então, existem essas combinações, né, entre grandezas para formar as grandezas derivadas, e vai formar, inclusive, uma outra tabela bem maior do que essa que está aí, que foi definida a partir dessas grandezas fundamentais. Então, dentro do sistema nosso, aqui no Brasil, por exemplo, e a grande maioria dos países, né, de um modo geral, com exceção de alguns países que ainda utilizam, né, o sistema inglês, algumas medidas inglesas, eles reconhecem o sistema métrico, que faz parte do sistema internacional, mas também utilizam algumas outras medidas. Então, alguns países, por exemplo, Estados Unidos, a própria Inglaterra, por exemplo, né, que tem lá ainda seus sistemas baseados, né, no sistema inglês imperial, né, lá da década do ano lá de 1800, por aí, 1824, se não me engano, na época lá dos imperadores lá, dos reis. Então tem digamos assim, uma cultura ainda que prevalece, mas existe um reconhecimento do sistema métrico como sistema predominante aí na maioria dos países do mundo. Então essas grandezas, elas estão estabelecidas dessa forma, tá certo? Então no que diz respeito aos métodos de medição, a gente vai acompanhar esses padrões relacionados a essas grandezas. Então, para efeito, por exemplo, só para título de exemplificação, no caso de grandezas lineares, o padrão que nós utilizamos é o metro. É como se fosse a unidade fundamental, né, do sistema métrico, né, que foi instituída lá na época, né, dos anos lá de 1793, na época lá da Revolução Francesa, que começou, né, todo esse processo de definição do sistema métrico até os dias atuais. É claro, né, que o método teve várias definições ao longo do tempo, né, pelo menos 5 ou 6 definições, até chegar à definição atual, mas é o padrão que se mantém, né, atualmente, né, como referência. Aqui tem um outro exemplo, Thales. A Renata parece que deu uma saidinha aí. Não sei se ela saiu da aula, se vai voltar. Deve ser porque a outra aula já começou, professor. Já começou lá? E para você, começa também? É junto também, mas você pode finalizar aí, professor, não tem problema não. Só para a gente concluir essa parte aqui, eu citei um exemplo aqui que eu estava querendo mostrar para você, finalizar o conceito aqui de comparação direta e indireta, porque basicamente medir é um ato de comparar, né? Então, quando você mede, por exemplo, você está comparando o mensurando, né, que é a peça, por exemplo, ou a grandeza lá,
né, o elemento que você está medindo, com o padrão de referência. Então, no caso de medição direta, só para exemplificar, olha esse desenho aí, por exemplo. Olha, imagina que eu uso um instrumento, como se fosse uma balança, e aí eu vou ali e tenho ali eu vou medir, por exemplo, a massa, né? De uma pecinha, por exemplo, desse pezinho que está aí. E depois, eu posso fazer isso, olha, eu venho do lado de cá numa proveta, por exemplo, e meço o volume. Tá vendo, olha? Então, o que eu tenho, por exemplo? Eu tenho a massa, que é uma grandeza, aí eu vou ter uma unidade fundamental de massa, né? Pode ser em quilograma, por exemplo. E aí eu tenho do lado de cá um líquido, por exemplo, não aproveita, eu vou medir volume, por exemplo. Agora, se eu fizer a comparação de massa e volume, eu consigo calcular a densidade. Você concorda comigo? Aí já a densidade já pode ser um processo indireto. Tá vendo? Mas eu posso ter também um outro instrumento denominado densímetro, que já vai me dar a indicação direta dessa mesma densidade aí. Então, o que acontece na realidade? Com o avanço dos instrumentos, de um modo geral, eu tenho, né, essa condição de estar, às vezes, medindo de forma direta e de forma indireta, para mim chegar ali no resultado que eu espero. No campo da instrumentação, acontece mais ou menos a mesma coisa. A maioria dos instrumentos, por exemplo, tem muitos instrumentos, por exemplo, que eles vão te dar leitura direta do meio físico, né? Levantando aí o resultado daquela grandeza. Ou muitas vezes a leitura também, o registro, né, do processo de medição vai ser indireto, né? Não sei se vocês observaram isso naquele trabalho que vocês fizeram, né, dos instrumentos, mas aí fala também um pouco sobre isso, essa questão de como, né, como que é o método de medição em si do instrumento. Então, veja bem, só para resumir e a gente encerrar aqui, para não comprometer muito para a Renata. Então, eu estou falando aqui, basicamente, dos métodos de medição, estou falando da questão da possibilidade de você efetuar medições por comparação direta e indireta, falei um pouquinho das grandezas fundamentais, dizendo também que existem as grandezas derivadas, que são obtidas a partir da combinação das grandezas fundamentais, e exemplificando as possibilidades que a gente tem de levantar valores de indicação de resultados de medição dentro do método da medição direta e indireta. Tá certo? Nós vamos continuar depois, Thales, no próximo encontro nosso, a gente vai avançar nisso aqui até a ponto da gente chegar lá na parte, né, que está mais voltada à questão da instrumentação em si. O que eu estou fazendo aqui mais é uma breve contextualização, passando para vocês, então, alguns conceitos aí sobre essa parte que está mais direcionada à metrologia. Tá bom? Professor, essa parte de metrologia tem uma disciplina optativa que é prevista no curso, que é Fundamento de Metrologia. O senhor pode Seria dar bom que ela ela? fosse feita antes, hein? O senhor pode dar essa disciplina? Posso. Eu leciono essa disciplina no curso técnico, lá no Cefet. Eu sou professor já há quase 4 anos nessa disciplina, no curso técnico. Inclusive, eu Então, estou ministrando ela atualmente lá para o pessoal. será que você não consegue puxar uma dessa período que vem, não? Vai depender da coordenação lá. Eu tô liberado para fazer. Tranquilo. Mas você não, tipo assim, você não pode propor, não, que dê a disciplina? Posso, mas vocês também podem. Você vai abrir matrícula. Inclusive, no caso de vocês, para fazer instrumentação, seria bom fazer metrologia primeiro. Que ela Então, vai dar porque uma base. a instrumentação vai repetir período que vem, correto? Vai. Então, aí já é uma boa, já faz a metrologia junto. Porque olha só, Eu eu vou preciso de falar com. fazer optativa. E eu não estou muito afim de Certo. ficar fazendo tem umas optativas nada a ver, assim, nada contra, mas inglês instrumental, eu queria uma coisa mais. Como é que eu posso dizer? Mais dentro do curso, assim, entendeu? Que me desse uma base melhor para dentro do curso. E é uma A boa. metrologia, a metrologia que eu trabalho lá com os meninos, para você ter uma ideia, a gente entra até na parte de estatística, trabalha com erro, trabalha com cálculo de incerteza, de medição.
A gente trabalha os instrumentos de medição, tem laboratório, entendeu? Com instrumento. É muito interessante a disciplina. Esse contexto histórico da metrologia, a gente estuda ele todinho, faz muita leitura de material assim, relacionado a essa parte. E tem Então, que fundamentar mesmo. eu vou mandar mensagem pro pessoal do DA para ver se eles fazem o requerimento. Aí, se por acaso for ter alguma reunião aí, você reforça para gente que não tem problema nenhum, não, porque seria interessante o, a disciplina ser ofertada aí. Não sei se vai conseguir achar um horário bom para todo mundo, mas sei lá, coloca num sábado, um trem assim, entendeu? Por mim, tudo bem. Eu falo sim, tá bom? Beleza, então, professor. Aqui, Vou nós correr vamos lá continuar porque. depois. Depois nós vamos voltar nessa parte, tem muita coisa para conversar ainda sobre isso. E aí vocês vão perceber que lá na frente vai fechar o contexto aí que eu estou tratando com vocês. Opa, Fazendo essa beleza. mescla entre metrologia e instrumentação para a gente fundamentar melhor isso aí, tá bom? Então tá bom. Beleza, professor. Boa Um noite para você, abraço viu? aí, vai lá. Até Valeu. amanhã. Até. Tchau, Renata, também. Boa noite, tchau.